Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores da BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos e a PG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Pessoal, o bate-papo de hoje é sobre o trabalho humano na era da inteligência artificial. Olha que tema pertinente, gente, muito bacana. Estamos aqui com a Verusca Galvão. Ela é empreendedora, psicóloga organizacional. Verusca, seja bem-vinda. É um prazer ter sua participação aqui no programa. Muito obrigada, Cláudia. Estou muito feliz com esse convite, ainda mais para falar de um assunto tão atual como esse, né? É muito atual e, assim, como eu acabei de falar, muito pertinente, né? Assim, necessário falar, né, Verusca? Assim, fala um pouco mais sobre você, sua carreira. Falo sim. Bom, eu sou psicóloga organizacional, né? Desde o início eu decidi que eu atuaria nessa área, né? Dentro das organizações. O que uma psicóloga organizacional faz, né? A gente cuida das pessoas no ambiente de trabalho, né? Cuida no sentido de desenvolver essas pessoas, que foi justamente o que eu escolhi fazer. Trabalhei em grandes multinacionais desde o início da minha carreira, né? Então já somo aí 20 anos, né, de profissão. Fui executiva de RH, né, em algumas dessas empresas e decidi empreender de 2014 para cá, né? Então, eu sou empreendedora hoje, eu tenho os meus próprios negócios e todos eles são voltados para a educação de pessoas no ambiente corporativo, né? Meus temas principais de atuação são cultura organizacional, segurança psicológica e alta liderança. E, na verdade, eu faço isso, é muito mais do que um trabalho para mim, é meu propósito de vida. Isso é muito bom quando a gente tem como propósito de vida, né? E assim, eu observo aqui as suas postagens, os seus trabalhos, a gente percebe esse carinho, esse amor que você tem, né? Por essa questão de você transmitir conhecimento, ensinamento, né? Sim. Propor soluções, não é isso? Sim, eu sou professora, eu sou uma educadora, né? Eu sou uma professora antes de qualquer coisa. Eu me lembro que as minhas brincadeiras de criança eram ensinar as minhas coleguinhas, sabe? Era dar aula. E eu sou professora também há mais de 20 anos, né? Então, eu comecei a dar aula muito cedo, assim, em faculdade, depois em cursos de pós-graduação, MBA. Hoje eu vou mais como professora convidada, né? Mas já fui, todos os dias dar aula, sabe, em instituições de educação, mas a minha grande paixão é educar mesmo. Poxa, bacana, viu? E assim, Verusca, novamente, gratidão pela sua participação aqui. Conseguimos aí a sua agenda, que é super corrida, né, Verusca? Um pouquinho. Gratidão por você ter aceito o convite aí, tá certo? Eu que agradeço. Verusca, como que a inteligência artificial está impactando o mercado de trabalho? Nossa. Bom, primeiro que tem um impacto muito positivo no meu ponto de vista, né? Porque a gente tem ferramentas, né, que a gente não teria antes, ferramentas de trabalho que nós não teríamos antes se não fosse a inteligência artificial, né? Então, eu enxergo que existe um grande ganho para a nossa eficiência, né? Para nossa gestão de tempo também, para a nossa produtividade, desde que a gente saiba utilizar isso. O que talvez a gente ainda não consiga entender, e o que eu percebo na maioria, né, dos profissionais, existe um medo muito grande de que o trabalho humano seja substituído pela inteligência artificial, pelo trabalho dos robôs, né, enfim, de tudo que está relacionado à inteligência artificial. E eu costumo dizer que esse é um momento que nós nunca tivemos antes, né? É claro que a gente já teve alguns momentos na história em que as máquinas ocuparam um espaço, né, e trouxeram algum tipo de medo, de receio nas pessoas, como na Revolução Industrial, por exemplo. Naquela época também se dizia que as máquinas iam roubar os empregos das pessoas, né, e tudo mais. E esse discurso hoje ele é presente também. Da mesma forma como nós nos reinventamos lá na Revolução Industrial, nós vamos nos reinventar agora também. O ponto é que a velocidade aumentou. Verdade. Né? Então, a gente está passando por isso agora numa velocidade absurda, né? Quase que enlouquecedora, né? E meu ponto de vista sobre isso é de que a gente tem uma oportunidade agora de desenvolver habilidades humanas que a gente nunca teve. A gente nunca teve espaço para isso antes, né? Então, quando a gente olha para pessoas desenvolvendo doenças mentais, né, desenvolvendo a síndrome de burnout, por exemplo, é porque a gente acabou entrando num esquema de trabalho adoecedor, que nos desconectou da nossa humanidade.
né? Como se a gente entrasse num piloto automático, sem tempo para descanso, sem tempo para cuidar da própria saúde. E isso foi trazendo para a gente muitos problemas para a nossa saúde. E com o avanço da inteligência artificial, eu entendo que a gente vai ter a oportunidade de sermos humanos. Talvez pela primeira vez na história do mundo do trabalho. Realmente, quando a gente fala isso aí nas rodas de conversas, né? Então, realmente as pessoas... A gente percebe esse certo receio, certo medo por parte das pessoas, Sim. né? Mas a gente tem que, como você bem falou, já teve mudanças lá atrás. E as pessoas tiveram o quê? Se adaptar. Uhum. A única diferença, como que você falou agora, é que agora está um pouco mais rápida. Muito mais. Então, então, as pessoas precisam se adaptar rapidamente, Sim, né? sim. Mas assim, vai ter oportunidade, porque coisas vão sendo criadas, trabalhos novos, né? Então, quer dizer... Novas profissões. Novas profissões. Já estão surgindo, inclusive. Tem um estudo sobre o futuro do trabalho, agora eu não vou me lembrar a fonte, tá? Mas que diz que as profissões que os nossos filhos, sobrinhos, né, terão, elas nem existem ainda. E outro dia eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, né? Minha mãe tem vários netos, né? E aí a gente estava conversando sobre isso. A Maria Cecília, que é uma das minhas sobrinhas, o que será que ela vai ser? Eu falei, mãe, o que a Maria Cecília vai ser nem existe ainda. Verdade. Não existe mesmo. Então, deixa ela, né? Deixa ela fazer o que ela gosta e a gente precisa mesmo direcionar as crianças para aquilo que elas gostam de fazer. Sim. Porque vai ter muito espaço para desenvolver habilidade daqui para frente. Sim. Muito espaço. Então, a gente não precisa colocar mais ninguém em caixinha. Né? A gente precisa permitir, dar espaço para que as pessoas se desenvolvam como elas querem se desenvolver. Sim. Entender, né, Verusca, até aqui para nossa audiência, que isso não tem volta. Não. E que temos que pensar o quê? Um vai complementar o outro. Exatamente. A inteligência artificial, o robô e o humano. Né? Então, quer dizer, de repente, aquelas atividades mais repetitivas, algo voltado mais para o razão, 1 mais 1 é 2. Né? Então, isso a máquina faz, a inteligência artificial faz. Perfeito. Agora, e aí vai sobrar o quê para nós? Criatividade, emoções. A inovação. E é tão interessante falar sobre isso, né? Porque essa relação, né, que a gente vai ter que aprender a ter com a inteligência artificial, na verdade, ela já está acontecendo, né? Então, a gente ouve tanto falar sobre o famoso ChatGPT. Não é? O ChatGPT é meu amigo, assim. Tipo, eu produzo muito conteúdo e o ChatGPT me ajuda na produção de conteúdo, né? Então, eu coloco as minhas ideias de uma forma que são minhas, né? Obviamente, porque senão fica tudo igual também, né? E eu peço para ele criar conteúdos para mim. Então, por exemplo, eu consigo criar roteiros de vídeo, né? Eu consigo criar, enfim, organizar ideias para um artigo, por exemplo, né? Mas sem deixar as minhas características de lado. Mas eu ganho muito tempo com isso, né? Então, enquanto talvez eu gastaria algumas horas para desenvolver um artigo, por exemplo, isso pode se transformar em minutos. Verdade, né? Verusca. Então, como é que a gente vai se relacionar com essa inteligência artificial? Esse é um ponto. O segundo ponto será que a gente sabe se relacionar entre a gente? E esse, para mim, é o mais importante, Cláudio. Porque nós não fomos educados para as nossas relações. Não fomos, né? Tanto que agora, nas escolas, a gente começa a ouvir falar sobre inteligência emocional, né? A gente começa a ouvir falar sobre habilidades socioemocionais, né? Mas está muito tímido ainda esse movimento, né? Pensando na educação tradicional. Sim. Mas hoje os pais já se preocupam muito mais com essa educação emocional das crianças, né? Psicossocial também. Mas isso ainda tem um campo enorme. Inclusive, eu costumo dizer que os psicólogos vão ter cada vez mais trabalho, né? Porque a gente precisa ajudar nessa formação. Exato. Né? E dentro das organizações, quando a gente pensa no mundo do trabalho, como a gente se comportou até aqui de uma forma, digamos que mecânica, agora a gente precisa aprender a se relacionar. Sim. E todos os problemas que a gente já tem no mundo do trabalho hoje são consequência dessa falta de habilidade nas nossas relações. Então, eu costumo dizer que o que vai sobrar para o ser humano agora é ser humano. É ser humano. E o que caracteriza o ser humano? As suas relações. Embora, né, alguém disse pra gente um dia que nós somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Sim. Né? Todas as nossas decisões, elas são tomadas baseadas nas nossas emoções e não na nossa razão. Verdade, Verusca, você falou um ponto muito importante, né? E, assim,
as pessoas têm que se reinventar. É. Temos que realmente buscar conhecimento, né? Autoconhecimento. Isso é verdade, Verusca. Trabalhar esse lado das emoções, né? Das inteligências humanas. As inteligências humanas. As inteligências humanas, elas passam justamente pela inteligência emocional, a inteligência social, a inteligência relacional, e são inteligências que ainda a gente não ouve falar com uma certa frequência, não né? Ouve, não. A inteligência emocional até que sim, porque o Daniel Goleman, né, o psicólogo norte-americano, que é o pai da inteligência emocional, ele tem feito um ótimo trabalho para divulgar isso já há algumas décadas, mas a inteligência social, por exemplo, que é consequência desse estudo da inteligência emocional, quase ninguém fala sobre isso ainda, né? Inteligência relacional também não. E quando a gente olha, por exemplo, para as tendências de futuro no mercado de trabalho, quando a gente olha para as habilidades do futuro, inclusive que o Fórum Econômico Mundial, ele, vez ou outra, né, faz uma atualização dessas habilidades, 80% dessas habilidades são comportamentais. Elas não são técnicas. Então, isso já mostra pra gente que o futuro do trabalho, ele é relacional. Sim. Né? Ele é sócio-comportamental. E assim, esses temas aí, embora como você falou que o Daniel Goleman, ele trouxe bastante, né, essa informação, como outras pessoas, né, estudiosas em relação ao tema, mas assim, a gente ainda percebe que falta mais, alcançar mais pessoas. Por que não colocar isso desde a base dos primeiros ensinos? Trabalhar esse lado comportamental, né, Verusca? Sim. E isso, na verdade, desde ali da base, da primeira série, trabalhando isso. Seria necessário, importante isso daí. Isso é fundamental, na verdade, né? Quando a gente pensa, existe uma máxima, né, no mercado de trabalho que é: as pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico e são demitidas pelo comportamento, né? Então, já que a gente já sabe disso, todo mundo já sabe disso. Então, por que a gente não está investindo mais nas questões comportamentais? Né? Porque as habilidades técnicas, elas são facilmente desenvolvidas, primeiro. Segundo, a inteligência artificial vai fazer isso pra gente. Né? Então, aquelas habilidades que a gente realmente precisa desenvolver e desencanar dessa história de que a inteligência artificial vai roubar os nossos trabalhos, sabe? Na verdade, não. A gente vai ter uma oportunidade agora de se desenvolver como ser humano mesmo e de elevar as nossas capacidades para um outro lugar. Exato. Que a gente ainda não chegou. Exatamente, Verusca. Assim, a gente abordou um pouco agora da questão do ser humano com a inteligência artificial, né? Mas como que as organizações devem se adaptar a essas mudanças proporcionadas pela inteligência artificial? Esse é um ótimo ponto. Acho que a primeira coisa é trabalhar a questão da segurança, né? E da segurança no sentido de o quanto as pessoas estão se sentindo seguras em relação ao avanço da tecnologia. Por que eu estou dizendo isso, né? As organizações, as empresas estão realmente investindo pesado em inteligência artificial, né? Então, só que isso não vai ser diferencial competitivo para ninguém. Por quê? Porque todo mundo vai ter. Todo mundo, por exemplo, quando a gente pensa no ChatGPT, ele é gratuito, né? Então, quem não pode ter essa tecnologia, por exemplo, né? Então, isso não vai ser tecnologia não vai ser diferencial competitivo num futuro muito breve, né? Agora, as habilidades humanas serão. Né? O quanto a gente vai desenvolver essas pessoas, sim. Mas, se as organizações passarem a colocar muita atenção na tecnologia e menos atenção nas pessoas, porque eu já estou vendo isso acontecer, inclusive isso já está acontecendo, as pessoas elas passam a se sentir inseguras. Né? Elas passam a sentir medo mesmo, né? Será que com o avanço tecnológico eu tenho um lugar aqui ainda? Então, a gente precisa começar a olhar para esse aspecto social. Existe uma tese, né, uma teoria de que num futuro próximo, né, 2030, 2050, a gente vai ter a useless class. Useless class, a gente pode traduzir ao pé da letra como a classe sem utilidade, a classe inútil. Como se a gente fosse ter uma classe de pessoas inúteis.
Ou seja, sem serventia. Eu fico triste só de falar, de pensar nessa hipótese. E as empresas, elas têm, sim, uma responsabilidade social muito grande, né? Que para quem ainda não assumiu essa responsabilidade, precisa assumir logo. Porque a gente pode ter, sim, grandes problemas sociais por causa dessa história do avanço tecnológico, ou de olhar demais para o avanço tecnológico e de menos para as pessoas. As duas coisas precisam caminhar em paralelo. Então, sim, a tecnologia vai continuar avançando, mas eu tenho aqui um ponto, né, que eu não acho que a gente precisa se adaptar, né? Eu acho que a gente precisa se desenvolver como ser humano e não se adaptar para correr atrás da tecnologia. A gente nunca vai conseguir alcançar. Né? A gente nós não somos capazes de alcançar, por exemplo, uma memória de um computador, né? Um processamento de um computador, né? Desses mais avançados, inclusive. Então, a gente precisa olhar para as pessoas. Como as organizações se preparam? Olhando para as pessoas. Olhando para a forma como as pessoas se desenvolvem, para a forma como as pessoas se sentem e para a forma como a gente vai entender a alta performance daqui para frente. Verusca, e você, então, dentro desse contexto, então, você entende que as empresas têm um papel importante em relação à educação e o desenvolvimento das habilidades para esses profissionais, para essas pessoas? Sim, com certeza. A gente está vendo agora um movimento bastante complexo e conflitante, que são as gerações no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem aí 4, 5 gerações, a gente nunca teve isso no mercado de trabalho, então a gente tem 4, 5 gerações trabalhando juntas. Então, muitos conflitos geracionais já estão acontecendo, né? E esses conflitos são do quê? De relacionamento, né? Agora, eu escuto, por exemplo, líderes que são da geração dos baby boomers, por exemplo, reclamando da geração Z, né? Tá, mas eles são filhos ou netos dessa geração. Né? Então, temos sim responsabilidade sobre isso. Se essas crianças, adolescentes, jovens, né, estão entrando no mercado de trabalho e se existem queixas a respeito do comportamento dessas pessoas, é porque esses mais velhos educaram esses mais jovens, sabe? Dessa forma. E nós, enquanto sociedade, criamos essas pessoas dessa forma, por algum motivo. Né? E aí os sociólogos podem falar melhor a esse respeito. Mas o fato é que as organizações precisam sim se responsabilizar por essa educação. Também porque a gente precisa de diversidade para crescer, né? Para inovar. Então, sim, essa combinação dessas gerações, essa complementariedade, ela precisa acontecer para o crescimento da própria organização. Sim, sim. Inclusive, existe até estudos, eu não vou saber precisar aqui a fonte, tá, Verusca? Mas existem estudos aí que comprovaram que quando uma empresa investe aí na diversidade, até nessa questão geracional, os lucros aumentam. Porque as pessoas elas se sentem pertencentes, valorizadas, e com isso vai refletir onde? Lá no atendimento ao cliente, por exemplo. E quando isso reflete no cliente, isso acaba aumentando as vendas e aumentando o lucro. Isso mesmo. Então, quer dizer, as empresas têm que se preocupar com isso sim, né? Com esse desenvolvimento, né, Verusca? Sim, sim. Eu gosto muito de dizer que a qualidade das nossas relações determina a qualidade dos nossos resultados, né? Então, existe um estudo da Faculdade de Medicina de Harvard sobre a felicidade. Esse estudo já tem mais de 70 anos, né? Então já vários pesquisadores já estiveram à frente desse estudo. Tem inclusive um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala sobre esse estudo. E qual é a principal conclusão desse estudo? Que nós somos felizes por causa da qualidade dos nossos vínculos. Nós somos mais saudáveis por causa da qualidade dos nossos vínculos. Hoje, o ambiente de trabalho tem sido um dos mais adoecedores, né? Um dos ambientes mais adoecedores que a gente tem. E por que será? Né? Por que será? Porque nós não estamos investindo na qualidade dessas relações. Verusca, mas aí alguém pode pensar, né? Mas agora a gente vai ter que falar de relacionamento, discutir relacionamento. Sim, porque a gente se relaciona o tempo inteiro. Exato. Né? Nós somos seres sociais. O que isso significa? Nós necessitamos das nossas relações. E se a gente ignorar esse fato, a gente nem sobrevive, né? Se a gente começar a ignorar isso. E se a gente for voltar lá na pré-história, já começou o relacionamento ali, né? Sim, o tempo inteiro. Porque eles entendiam que para caçar tinha que ser
com pessoas. Né? Até para se defender, Sim. né, Verusca? Então, quer dizer, começou lá atrás. Exato. E tem aquele filme Náufrago, sabe? Com o Tom Hanks. Sim. Eu gosto muito de citar esse filme porque o Tom Hanks... Eu nunca lembro o nome do personagem, tá? Mas é o personagem que o Tom Hanks fez. E o Tom Hanks, ele sofre um acidente, né, de avião e fica perdido numa ilha. E aí eu sempre trago essa reflexão, né? O que ele precisou fazer para ele sobreviver? Não é? Ele criou um personagem, que foi o Wilson. É verdade. O Wilson. Então, ele pegou aquela bola, né, de vôlei, se eu não me engano, era uma bola de vôlei, e ele desenhou lá o rosto, né, como se fosse de uma pessoa. E com o tempo, o Wilson foi mudando também, ele foi mudando, né, as características do Wilson. Mas por que ele fez aquilo? Para ele se relacionar com alguém. Por quê? Porque para ele sobreviver, para nós sobrevivermos, nós necessitamos das nossas relações. É uma questão de sobrevivência. Sim. Né? Sem as nossas relações, nós não sobrevivemos. Então, talvez a gente não tenha olhado para isso com a importância que isso tem, só que a partir de agora, com o avanço da inteligência artificial, a gente vai ter que olhar. Temos que se unir mais. Sim. Né? Porque colaborar mais. Exatamente, colaborar mais. Né? Eu sempre falo que hoje temos que juntar forças, colaborar, sem contribuir. Né? Sem dúvida. Colaborar significa trabalhar com, né? Então, em todas as empresas a gente tem equipes que precisam de altos níveis de colaboração. Algumas mais, outras menos, né? Quando a gente olha para a estrutura organizacional, os times de liderança são os que mais precisam ser colaborativos. E é onde a gente menos enxerga colaboração, infelizmente. E quem que dá o tom do comportamento na empresa? São os líderes. Né? Então, se os líderes eles não colaboram, se eles não percebem que eles são, por exemplo, parte de um time que precisa colaborar para que a empresa possa crescer, possa inovar, possa sair de crises, né? Possa ter melhores estratégias, como que as outras pessoas se comportam também? Né? Então, a liderança ela acaba sendo um grande reflexo. Na verdade, os times são um grande reflexo do comportamento da liderança. Sim. E a colaboração precisa começar de cima. De cima, né, Verusca? É verdade. Então, quer dizer, começa de cima porque reflete lá embaixo. Sim. Vai cascateando, né? Essa imagem que a liderança ela cria, né? Ela vai ser cascateada, querendo ou não. Sim. Né? Agora, é melhor que a gente tenha consciência de que tipo de comportamento a gente quer que essa alta liderança tenha, para que as outras equipes possam se comportar dessa forma também, né? Verdade, Verusca. Verusca, o papo tá bom, mas eu preciso pedir aqui um intervalo, viu? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fique aí com a gente, é rapidinho. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É um mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo.
Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoas, estamos de volta. Falei que era rapidinho, pessoal. Hoje nosso tema é sobre o trabalho humano na era da inteligência artificial. Estamos aqui com a Verusca Galvão, ela é empreendedora, psicóloga organizacional. Gente, o papo aqui tá incrível, viu? Verusca, diante desse contexto todo que a gente vem falando aí sobre a inteligência artificial, sobre o lado do ser, né, do ser humano, né? Mas até que ponto uma cultura organizacional pode influenciar na implantação da inteligência artificial nos processos do dia a dia? Ótima pergunta. Cultura organizacional é como as coisas acontecem dentro da empresa, né? Então, a gente vai ter ali, dentro de qualquer organização, a gente precisa ter um triângulo, que é a estratégia, a estrutura e a cultura. A estratégia, que é o direcionamento do negócio, né? Para onde esse negócio vai, ou seja, quais são as estratégias que a gente vai adotar agora para implantar a inteligência artificial. A estrutura, quais são as políticas, quais são as diretrizes, até mesmo a estrutura física, né? A gente precisa disso. E o que sustenta esses dois pilares? A cultura. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho as estratégias definidas e a estrutura adequada, como é que as coisas serão feitas a partir de então? O que isso significa? Como as pessoas vão trabalhar com a inteligência artificial, né? E será que esse trabalho está sendo feito? Eu não estou vendo isso acontecer, né? Então, na maioria das empresas, na maioria esmagadora, inclusive, existe sim um investimento na inteligência artificial, na tecnologia, mas não existe, na mesma proporção, um cuidado, né, de como as pessoas vão lidar com esse novo dia a dia, com essa nova rotina. O que vai ocasionar? Qual o prejuízo que isso pode trazer? Uma insegurança psicológica gigantesca. E o que é a insegurança psicológica, né? É o medo, né? É o medo. A insegurança é o medo, né? O medo de quê? Medo de sofrer alguma perda, medo de sofrer algum tipo de retaliação por conta dessas mudanças que estão acontecendo, né? E será que as pessoas estão tendo espaço para falar sobre esse medo? Né? Será que as pessoas estão tendo espaço para fazer as perguntas que são necessárias, né, para essa nova mudança de cultura? Porque uma coisa é fato, a cultura do trabalho no mundo inteiro está mudando. Né? Então, verdade, Verusca. A cultura de trabalho está mudando. Fato. Isso é um fato. Agora, como é que as nossas organizações elas estão se preparando para adaptar essa nova cultura de trabalho? Porque eu nem estou falando de cultura organizacional, eu estou falando da cultura de trabalho no mundo inteiro, né? E aí, como é que as empresas no micro, isso é macro, como é que no micro as empresas vão se organizar para cuidar das pessoas em relação a todo esse avanço tecnológico, né? Sem trazer prejuízos emocionais, sem trazer prejuízos sociais, sem trazer prejuízos mentais. Por quê? Muitas pessoas vão começar a querer correr, né? Porque não vão ter esse entendimento dessa conversa que a gente está tendo aqui. A gente precisa educar essas pessoas. E a cultura organizacional, ela tem esse papel de educação, né? De educação do quê? Dos comportamentos, das relações. E isso então remete também um pouco em relação à questão da segurança psicológica? Sim, exatamente isso, né? Porque se a gente cria um ambiente de insegurança, significa que eu não tenho segurança psicológica, né? O que é segurança psicológica? É a crença compartilhada pelos membros de uma equipe, né? Pelas pessoas que trabalham juntas, de que aquele ambiente é um ambiente seguro para eu trazer as minhas opiniões, para eu trazer o que eu penso, para eu falar o que eu sinto, para eu ser quem eu sou. E quando a gente não olha para as pessoas na mesma proporção que a gente está olhando para a tecnologia, essas pessoas vão ficar cada vez mais acuadas, né? E com medo e inseguras psicologicamente. E aí tem um efeito isso, né? O que a insegurança psicológica causa no nosso cérebro? Nós temos recursos cognitivos, todos nós, seres humanos, né? Temos a nossa inteligência, os nossos recursos cognitivos. Mas quando nós sentimos medo, esses recursos cognitivos, eles são utilizados para a nossa defesa.
É como se a gente utilizasse toda a nossa inteligência para ficar pronto para a guerra, sabe assim? Né? Para a gente se proteger do pior, né? Daquilo que está por vir, que eu imagino que está por vir. Então, se a gente não cria um ambiente seguro para essas pessoas, para elas terem realmente a segurança de que está tudo bem, né? De que mesmo com esse avanço tecnológico, né? Elas têm o trabalho delas, né? Elas vão poder desenvolver melhor, ainda mais e melhor o trabalho que elas já fazem, usando a tecnologia a favor do trabalho que elas já executam. Sim. E com uma liderança preparada para fazer isso acontecer, a gente não vai ter nenhum problema. Mas se esse preparo, se essa comunicação não for bem feita, se o preparo dessas lideranças não for bem feito, a gente vai ter uma cultura organizacional do medo, né? A gente vai ter empresas com pessoas com medo, e pessoas com medo não dão resultado. Verdade. E, inclusive, né, Verusca, um dos seus trabalhos é isso, né? Uhum. É trabalhar essa questão aí da cultura. Sim. E da segurança psicológica, né? Exato, exatamente. A cultura é como as coisas acontecem dentro da empresa, né? E a segurança psicológica, eu costumo dizer que é o veículo que leva as pessoas à alta performance. Então, eu tenho as diretrizes, eu tenho lá o código de cultura, que todo mundo fica sabendo como é que as coisas devem acontecer ali, ou seja, quais são os valores que direcionam os nossos comportamentos, que direcionam os nossos resultados. Isso é cultura, de uma forma bem breve e resumida, né? E que tipo de ambiente a gente deve criar para que esses resultados aconteçam? O melhor ambiente que a gente já sabe, de acordo com os estudos da maravilhosa doutora Amy Edmondson, né, que é essa pesquisadora de Harvard incrível, gênia, o que ela mostrou para a gente, o que ela está mostrando para o mundo do trabalho, que pessoas que estão em ambientes seguros, psicologicamente seguros, são pessoas mais produtivas. Times que são psicologicamente seguros são times que alcançam a alta performance. E o Google, por exemplo, provou isso pra gente recentemente no projeto Aristóteles, né, de 2012 a 2015, que o Google quis entender por que alguns times tinham melhores resultados do que outros. Porque a cultura do Google é muito forte, né? Todo mundo conhece a cultura Google, inclusive, né? As pessoas querem trabalhar no Google por causa da cultura. Só que mesmo assim, tendo essa cultura tão forte, o Google percebeu que alguns times não tinham tantos resultados assim. O que estava faltando, né? Porque na maioria das empresas, a cultura ela é olhada de uma forma muito macro e ela não é olhada nas camadas. Então, essa cultura ela precisa ser observada nas camadas organizacionais. Então, a gente precisa olhar toda a organização, sim, com certeza. A gente precisa olhar o indivíduo, com certeza. E a gente precisa olhar para os times. E era justamente ali, nos times, que o Google percebeu que a alta performance não estava acontecendo. E o que eles entenderam, né? Depois de 3 anos, se eu não me engano, de estudos, né, que eles fizeram, que foi o chamado Projeto Aristóteles, eles perceberam que em algumas equipes as pessoas não se sentiam à vontade para serem elas mesmas. E justamente nessas equipes a alta performance não acontecia. Enquanto que naquelas equipes onde as pessoas elas podiam ser elas mesmas, ou seja, elas tinham segurança psicológica, eram as equipes com maior resultado da empresa, com os maiores resultados. Então, me corrija se eu estou falando certo ou não, quer dizer, tem a cultura organizacional e, de repente, nas equipes, pode ter as culturas das equipes. Exatamente isso. Exatamente isso. Se a gente não cascatear essa cultura de forma que ela alcance todos os níveis da organização, o nível individual, o nível coletivo e o nível da alta liderança, né, que é o nível organizacional, a gente não tem efetividade, a gente não alcança alta performance, a organização não tem alta performance. E o que é muito comum a gente perceber nas culturas organizacionais é que é dada muita atenção para a liderança e dada muita atenção para o indivíduo, né, para as pessoas do ponto de vista individual. Mas existe um fenômeno que acontece com a gente, nós seres humanos, é que quando nós estamos em grupo, nosso comportamento muda. E a depender do grupo onde nós estamos, ele muda de novo. Esse é um fenômeno social, é um fenômeno relacional. Então, se a gente não olha para esse aspecto, para esse nível, para essa camada organizacional, a gente perde de vista os resultados também, né? Então é importante as empresas, os líderes precisam ter atenção para esse lado aí, né, Verusca? Sim,
Bom, eu tenho uma boa e uma notícia para a liderança. De ter percepção do que está acontecendo, né? Sentir ali as pessoas, ter escutativa. Exatamente, Eu tenho uma boa e uma notícia para a liderança. A má notícia... Bom, eu vou começar pela boa, vai. A boa notícia é que eles vão ter mais tempo com a inteligência artificial para cuidar das pessoas. E a má notícia é que eles não foram preparados para isso. Então, agora é a hora... Tipo assim, se a gente tiver que investir em alguma coisa neste momento na empresa, invista no preparo da liderança para lidar com as pessoas, para entender sobre o comportamento humano, para entender de gente e das suas relações, entender desse fenômeno social, né, que acontece dentro dos times nas empresas. Porque se tem uma cultura que precisa acontecer dentro das empresas, é a cultura das relações humanas. Verdade, Verusca. E também, assim, entender que liderança não são ferramentas. Ferramentas são necessárias, mas liderança é o comportamento. Exatamente, De como lidar com as pessoas, a questão do relacionamento, né? Então, da influência. Da influência, né? Mas, Verusca, nós estamos aqui para alguns minutos finais aí. Eu queria que você me falasse o seguinte: como que você enxerga o futuro da inteligência artificial nas organizações? Olha, eu sou uma otimista realista. Eu acho que a gente tem um bom caminho aí pela frente, né? A gente tem uma jornada aí não muito fácil, né? Mas ela pode ser simples, né? É complexa, mas ela pode ser simples. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem condições de desenvolver as pessoas para esse novo mundo do trabalho. Nós conseguimos fazer isso. Se a gente quiser, a gente faz. Né? Então, se as altas lideranças das organizações entenderem que este é o caminho, e de fato né? Se a gente olha, por exemplo, para as grandes empresas de muito sucesso no mundo inteiro, inclusive que são referências, né? No cuidado com as pessoas, elas já estão fazendo isso há muito tempo. Né? Elas já estão cuidando das relações, elas já estão cuidando dos times, elas já estão cuidando, né, dessa liderança voltada para as pessoas há algum tempo. Né? O Steve Jobs mesmo, ele falava, né, que o modelo de negócios dele são os Beatles. Olha só que interessante, né? Ele falava isso porque ele dizia que os Beatles, eles conseguiam se complementar como um time mesmo, né? E eles conseguiam cuidar das tendências individuais em prol do coletivo. E o Steve Jobs foi um gênio, né? Embora eu sei que tem muita gente que tem algumas críticas em relação a ele, mas ele foi genial, né? O legado que ele deixou é inegável. E qual era o pressuposto dele? Era justamente o trabalho das equipes. Era aí que ele colocava a atenção dele. E outra coisa que ele dizia também é que seria uma estupidez da parte dele contratar alguém e dizer para aquela pessoa o que ela teria que fazer. Se ele contratou alguém para aquela posição, é aquela pessoa que tem que dizer o que vai ser feito. Né? Então, a gente precisa ressignificar o papel da liderança e sim, isso é possível. Vai dar trabalho? Vai. Mas é possível de ser feito e a gente já pode começar. Nossa, é fantástico isso daí, né, Verusca? Poxa, vê se assim, uma pena assim, né, que nós estamos terminando aqui o programa, né? Eu também acho. Mas assim, eu quero agradecer por você ter vindo aqui, né, para esse bate-papo maravilhoso. Obrigada. Eu tenho certeza que você contribuiu muito para a nossa audiência aí. Que né? bom. Então, a minha gratidão. Deixa as suas considerações finais, as suas redes sociais. Deixo. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a todo mundo, de verdade, né, por essa escuta. Espero realmente poder contribuir. Obrigada, Cláudia, por esse espaço. Muito obrigada. E, bom, eu estou em todas as redes sociais como Verusca Galvão. Então, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Até no TikTok eu tô colocando vídeo agora. Tá certo. E os meus conteúdos são justamente sobre tudo isso que a gente conversou aqui, né? Então eu tenho lá uma programação, né, de conteúdos e quem obviamente quiser conversar comigo, fica super à vontade, sou eu que respondo os meus directs também. Então eu gosto muito de conversar com a minha audiência. Não é a inteligência artificial, é você mesmo que responde, é o ser humano ali. Sou eu, uma ser humaninha respondendo as mensagens, sim. Eu tenho uma equipe que me ajuda, obviamente, sim, né? Sim. Mas quem responde sou eu. Legal. Eu sou suspeito de falar que eu sigo você, né? E eu já comentei aqui. Que honra. E você tem trabalhos incríveis lá. Então, Obrigada. assim, realmente eu recomendo que a audiência siga aí a Verusca. Obrigada. Né?
Novamente, minha gratidão, viu, Verusca? Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada e que eu espero que esse conteúdo possa reverberar aí, principalmente pelas lideranças das organizações. Com certeza, com certeza. Pessoal, me sigam nas redes sociais. Eu estou no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram como Cláudio Luve 16. Pessoal, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil. Meu forte abraço, pessoal. Tchau, tchau, gente!